Boa tarde, estamos no ar, estamos começando mais uma entrevista da nossa rodada de entrevistas com os candidatos. Hoje, nesta tarde, com o vereador Chico Preto, que é candidato a senador nestas eleições. Boa tarde, candidato. Professor, honrado com o seu convite. Boa tarde a todo internauta que nos assiste agora no Amazonas Atual. Pronto para dizer ao senhor aí e aos internautas por que quero ser senador pelo Amazonas. É verdade essa história de que o Chico Preto é o candidato do Bolsonaro aqui a senador? O Chico Preto vota no Bolsonaro, né? Eu não tive nenhuma declaração do Bolsonaro sobre eu ser o candidato dele, mas eu, de forma muito espontânea, leve, tranquila, eu já declarei e reafirmo aqui que votarei no Bolsonaro por uma questão muito simples, né? Eu não quero votar nos outros candidatos, não quero anular o meu voto, e vejo no Bolsonaro defeitos e virtudes, e as virtudes que o Bolsonaro traz como transparência, um homem firme, um homem que não está envolvido em escândalos de corrupção, começa a ter assessores como Paulo Guedes, como o próprio general Heleno, nomes de brasileiros que me dão a convicção de que vão compor um ministério de qualidade, de peso, necessário para desenvolver políticas públicas nas suas áreas, para que o Brasil saia aí dessa situação complicada que nós vivemos. Não é só do ponto de vista econômico, não. Do ponto de vista também de valores. O Brasil vive uma crise de valores tremenda. Quisera eu que corrupção fosse um problema só da política, mas a gente está vendo que isso é um sentimento que se espraia pelas camadas da sociedade e a gente precisa realmente de governo, de homens com disposição de pautar novos valores, de pautar convicções que possam resgatar a credibilidade do brasileiro. Você acha que o Bolsonaro tem condição de fazer isso, de resgatar a credibilidade do... Ele tem uma vida limpa nesse processo político todo. Ele é um homem que você pode discordar das ideias dele. Eu discordo, não concordo, ok. Mas ele é um homem de vida limpa, um homem firme nas suas posições, algo que me agrada, porque eu também tenho essa postura, eu sou firme, sou claro, não fico em cima do muro. E, na minha opinião, o Brasil está precisando disso, professor, nesse momento. Eu diria que nós temos vários problemas, e eu compararia esses problemas a cânceres, né? Já são problemas graves, crônicos, e para você enfrentar um câncer, eu acredito que tem que ter uma quimioterapia como o Bolsonaro. O Bolsonaro, como o Paulo Guedes, você citou, defendem uma economia liberal. Sim. Né? O senhor concorda com isso também? A economia do Estado mínimo, privatizar as empresas públicas e... o Paulo Guedes, eu li uma entrevista dele na Veja, fazer concessões o máximo que puder de rodovias, ferrovias, hidrovias. Esse tipo de proposta lhe agrada? Olha só, o Brasil tem uma dimensão continental. Para o sul e para o sudeste, o Brasil ele é muito mais estruturado do que para o norte e para o nordeste. Então, se você consegue liberar o sul, o sudeste, o centro-oeste para a iniciativa privada, acho que você dá folga para que o Estado brasileiro possa voltar os seus olhos para as regiões que ainda não tiveram o braço do Estado. O norte e o nordeste precisam de infraestrutura também. A gente está aí patinando com a BR-319. A BR-319 você não vai conseguir entregar a iniciativa privada, né? Não vai ter ninguém interessado. Aí precisa de poder público, governo federal, governo do Estado. Mas nessas áreas, onde o sul, o sudeste, o centro-oeste, onde a infraestrutura, ao longo das últimas décadas, vem sendo posta pelo governo, pelo poder público, eu penso que sim, você pode desonerar o poder público da manutenção e permitir que a iniciativa privada, claro, vai ganhar dinheiro com isso, mas também vai ter a responsabilidade de manter. E trazer o poder público para a área do norte e do nordeste, onde a gente precisa muito ainda. Então, eu sou a favor de um Estado menos burocrático, de um Estado onde a gente paga menos impostos, não dá para a gente continuar pagando, a gente trabalha 5 meses por ano, isso é um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro trabalha 5 meses do ano só para pagar impostos. Isso é uma coisa que a gente precisa enfrentar. Então, numa visão mais liberal, a tendência é você desburocratizar,
diminuir a carga tributária para gerar mais emprego, gerar mais postos de trabalho. Me agrada essa ideia. Mas o Bolsonaro, quando ele é confrontado sobre essa ideia do Paulo Guedes, ele respondeu numa recente entrevista, ele dizia o seguinte: ele não vai privatizar tudo, ele vai privatizar aquilo que pode ser privatizado. Aí foi indagado sobre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Ele, de forma muito segura, respondeu: eu não posso privatizar, porque eu não posso acreditar que a iniciativa privada vá voltar os seus olhos para o crédito rural, que é algo tão importante para você consolidar e continuar desenvolvendo o setor primário brasileiro. Aí, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm um papel primordial. Então, eu acredito que durante os primeiros 4 anos, não sei se a gente vai ter reeleição, o Paulo Guedes vai desenvolver uma agenda econômica, claro, com a autorização e supervisão do presidente, para que o Brasil possa destravar alguns entraves. A economia não deve ter um viés ideológico, acho que a economia deve ter um objetivo: gerar oportunidade, gerar postos de trabalho, favorecer quem tem dinheiro, que queira abrir empresa para poder gerar emprego, destravar o ambiente de negócio para que as pessoas que queiram desenvolver um trabalho, desenvolver uma atividade econômica também possam fazê-lo, para que a gente possa sair dessa situação, como eu digo, complicada que a gente vive, onde o Brasil tem 13 milhões de desempregados e somente aqui em Manaus há algo aproximado a 300 mil pessoas, eu não estou levando em consideração os demais municípios. Só em Manaus há algo próximo de 300 mil pessoas. Então, eu defendo um Estado eficiente, com as providências que precisam ser tomadas para a gente destravar a economia. Eu tinha preparado essa pergunta por primeiro, mas sim, como a gente começou a falar do Bolsonaro, eu já emendei. Eu vou deixar mas claro, Bolsonaro é Bolsonaro, Chico Preto é Chico Preto. Sim, claro. Eu queria perguntar por que candidato a senador. Só queria lembrar que o senhor foi vereador, né? Vereador de Manaus, foi presidente da Câmara, depois foi deputado estadual. E aí, em 2014, se candidatou a governador. Sim. Todo mundo sabia e dizia ali que o senhor ia perder a eleição e ia ficar sem mandato, ficou, né? E aí, em 2016, se candidatou a vereador, não Tentei a prefeitura, não consegui. Tentei. Deu uns 44 do segundo tempo. O que houve ali? Por que a sua candidatura em 2016 não se viabilizou para prefeito? Pois bem, eu não consegui reunir partidos suficientes que pudessem nos acompanhar e nos dar aquilo que é fundamental numa campanha. Você precisa ter tempo de televisão para falar para as pessoas, né? Candidatos que te acompanhem, que te deem capilaridade política na campanha. A gente não conseguiu, por uma série de razões, a gente não conseguiu. Eu costumo dizer que no processo político a gente consegue ver o melhor e o pior das pessoas. Quando envolve expectativa de poder, essas coisas afloram. Você vê o melhor, como eu estou vendo agora, de muita gente que me liga, tanto aqui da capital quanto do interior do estado, dizendo: olha, eu estou contigo, porque eu não tinha opção. É forte isso, eu não tinha opção. As pessoas olham para os atuais candidatos, 2 que estão saindo e um que já foi candidato ao Senado e não se veem representados. Eduardo Braga, Vanessa e Alfredo, as pessoas olham e não se veem representados, uma grande parcela. E é essa parcela que tem ligado para mim e diz: olha, eu vou te acompanhar, eu acredito que é possível renovar, são 2 votos esse ano, então eu tenho recebido adesões voluntárias e eu tenho a percepção, professor Valmir, que é fruto dessa caminhada que eu venho fazendo, de alguém que em 2014 se dispôs a pagar o preço, porque estava de saco cheio já também desse processo. Ou a gente tem coragem de colocar o nosso nome e dar uma opção para as pessoas, senão a gente não pode ficar reclamando. Não tem opção. Então, eu quis ser a opção e não ganhei a eleição. Perdi, mas eu não estou acabado, como diz aquela frase do Nixon: você não está acabado quando perde, você está acabado quando desiste. Então, eu não desisti do Amazonas e quis Deus e o povo do meu estado, os partidos que representam boa parte da população, me convidaram agora para compor essa candidatura junto ao Davi, para que a gente verdadeiramente colocasse uma opção viável para renovar pelo menos uma vaga no Senado, e o Amazonas saia dessa situação deprimente que se encontra, onde os 3 senadores que nos representam nesse momento estão citados em algum processo, em algum escândalo, em alguma delação premiada que alcança a Polícia Federal, e essas operações aí, Lava Jato, Maus Caminhos, Mensalão. Então,
o Senado não é lugar para esse tipo de coisa. Uhum. Eu queria exatamente perguntar isso. O senhor já falou de uma candidatura viável. Até que ponto? Porque as pesquisas não mostram isso. As pesquisas eleitorais que têm aparecido para senador mostram o senhor muito atrás, não chegaria entre os dois. Olha, vamos dispensar o Ibope, porque o Ibope ninguém leva a sério. A pesquisa do Ibope ela é tão verdadeira quanto uma nota de R$3. Todas as outras pesquisas, na média, me colocam em quarto lugar. 8 pontos atrás do Alfredo, da Vanessa. Com a campanha de televisão, com a campanha de rua que começa a se intensificar, eu tenho a convicção de que a gente pode surpreender. O público que ainda não se definiu, com certeza é muito mais provável que se defina por uma renovação do que pela continuidade. Deram oportunidade já para a Vanessa, deram oportunidade para o Eduardo, deram oportunidade para o Alfredo, e esses 3 representantes do Estado, que tiveram aí 16 anos juntos, somando, se a gente somar, o Eduardo foi governador de 2002 a 2010 e mais 8 anos de Senado, são 16 anos. O Alfredo assumiu o ministério em 2002 com Lula, 2002, 2003, e aí ficou ministro 4 anos, senador 8 anos, deputado federal mais 4, 16 anos. A Vanessa vem com 2 mandatos de federal, mais 8 de senador, 16 anos. E o Amazonas continua refém de produção de peixe. Por quê? Porque não houve, na minha opinião, ação política suficiente para que nós pudéssemos construir no Amazonas um cenário executivo e legislativo favorável a essa questão. A gente, só agora, esse ano, foi destravado o CNPJ do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Esse centro aí que já poderia estar produzindo patentes, fórmulas, para trazer empresas que viessem produzir fármacos, cosméticos aqui no Polo Industrial de Manaus, somente agora. E esses passaram 16 anos ali sem dar atenção para isso. Então a gente tem uma série de situações que me levam a crer que o povo está vendo e que o povo está disposto, sim, a quebrar esse ciclo e dar uma oportunidade e renovar pelo menos uma dessas vagas. Falando dessa questão do Centro de Biotecnologia, a gente não viu um empenho dos políticos, não estou falando nem dos senadores, mas de político nenhum do Amazonas, para resolver esse problema. A gente vê ali um movimento de pesquisadores, de pessoas ligadas à ciência, mas não dos políticos, né? E aí agora, na véspera da eleição, começaram a falar, e aí criaram o CNPJ, que era uma coisa... Há 16 anos antiga, batendo nesse assunto. Essa discussão aí do CNPJ, né, que é, digamos assim, a autonomia jurídica para que o Centro de Biotecnologia verdadeiramente comece a firmar contratos, a firmar parcerias para desenvolver. Nós temos aí uma riqueza, a gente convive com essa riqueza da biodiversidade, a gente precisa transformar isso em patentes, em fórmulas, e utilizar os incentivos da Zona Franca para atrair empresas para cá, né? Isso é uma lógica, né? E os que tiveram a oportunidade de passar pelo Senado, pela Câmara Federal, eu digo especificamente por esses 2 lugares, que poderiam ter sido mais firmes se não tivessem se perdido, professor Valmir, naquela ciranda política de Brasília. Porque o cara, parece que chega lá em Brasília, o cara só consegue enxergar emenda parlamentar e troca de cargo com o governo federal. Né? Chega lá e eu quero saber quem é que eu vou nomear e quem é que eu coloco aqui. Quer dizer, os nossos representantes se perdem nessa ciranda política menor e esquecem verdadeiramente de pautar aquilo que é importante. Vou lhe dar um exemplo. Eu estou disposto, eleito senador, a me empenhar para construir um diálogo permanente onde participem os representantes do Amazonas no Senado e na Câmara Federal, empresários, trabalhadores e o governo do Estado. A gente tem que acabar com essa lógica de que a gente só defende a Zona Franca quando a Zona Franca pega porrada. A gente tem que ter uma outra postura. É a postura do pai que cuida todo dia, e não só daquele pai que quando o filho adoece leva para o médico. Tem que cuidar todo dia. Então, discutir a Zona Franca diariamente, de forma proativa, o que a gente precisa fazer, o que não está... Porque tem dever de casa para fazer. E aí a gente não pode ficar só culpando São Paulo e o governo federal, em que pese o maior inimigo da Zona Franca seja o governo federal. Parece que é São Paulo, né? Não, mas é o governo federal, o maior inimigo da Zona Franca. E a gente precisa, de forma proativa e constante, induzir providências, porque a gente tem mais 54 anos de Zona Franca. 54. E a gente tem que fazer 54 que a gente não fez nos 51 que já passaram. Chico,
me permite se chamar de Chico? À vontade, professor. Vou lhe pedir o seu, o seu voto também Marco no final. Antônio Chico Preto. Vamos lá. Eu queria lembrar aqui que o senhor começou na política com o Eduardo Braga. Né? O senhor fazia parte de um grupo, de um trio que começou com Braga, que chamava de ABC. Era o Ari Moutinho, Bosco Saraiva e Chico Preto. Né? E depois o senhor se desgarrou desse grupo, mas até hoje parece que ficou ainda um resquício daquilo, né? No eleitor, de que o Chico não está distante daquele grupo ainda. Como é que você avalia isso? É uma avaliação que eu pessoalmente faço. Professor, o eleitor, de verdade, ele sabe que eu faço uma caminhada independente hoje. As minhas atitudes, os meus discursos tornam claro de que eu deixei isso para trás. Um dia fiz parte porque quis e um dia saí porque quis, demonstrando a minha total independência. Eu não sou mercadoria para ninguém comprar na prateleira. Um dia caminhei com o Eduardo porque o Eduardo representou para mim, para muitas pessoas nesse estado, uma mudança. Idos lá de 2000, início dos anos 2000, ele representava isso. Quando que por suas atitudes o Eduardo começa a se afastar dos ideais que o colocaram no governo do estado, muitas pessoas começaram a se afastar dele. E chegou a minha vez de me afastar, de sair pela porta da frente, de começar a trilhar o meu caminho, o caminho que eu trilho hoje. Da minha parte não há resquício nenhum, tipo assim, sentimento menor, tal. Agora, tem alguns filiados de alguns partidos que ainda querem insistir nessa discussão, mas que não faz o menor sentido. Por quê? Porque a minha história, ela é tão clara, tão transparente, eu faço questão de que ela seja assim, que não se sustenta aos olhos verdadeiramente do eleitor, aquele que não está envolvido com partido algum, aquele que está aqui para decidir o resultado da partida, né? Quando a gente vai para a eleição, é uma partida. Então, esse daí sabe da minha independência, da forma como eu faço política, de forma clara, e hoje caminhando com as minhas próprias pernas, para que eu possa realmente, chegando ao Senado da República, não ficar amarrado nenhum sentimento menor. Uma coisa é você dividir mesmo as ideias, outra coisa é você estar amarrado por outras questões financeiras, econômicas, de cargo, de mensalinho, de mensalão. Isso nunca eu fui amarrado a esse processo. Está aí a minha vida, 18 anos, 20 anos de vida pública, e eu não respondo a um processo sequer. Então, estou muito tranquilo. E como é que o senhor pretende atingir o eleitor? Tem viagens programadas para o interior do estado? Temos. Como é que é? Temos. Vou viajar, vou cumprir a agenda ao lado do Davi para o interior do estado. Né? E aqui na capital eu tenho, além do contato offline, o contato analógico, cara a cara, as redes sociais têm ajudado muito a gente falar sobre o que faz um senador. Mas, a grosso modo, e de forma simples, mas não simplória, rasa, o que eu vou fazer no Senado é o que eu faço hoje na Câmara. Eu proponho, eu fiscalizo, eu defendo providências, vou fazer isso no Senado com os temas do Amazonas. Zona Franca, o polo industrial, segurança na fronteira, que reflete diretamente na segurança que a gente está vivendo hoje, porque o fenômeno dessa insegurança, aliás, um momento que eu não tenho conhecimento na história do Amazonas, de um momento tão delicado da segurança pública. E a gente sabe que, além das questões gerenciais, a gente não ter governador realmente que faça valer o seu poder, o comando que o povo lhe deu para que a segurança funcione, a gente tem outro problema, que é a entrada de drogas pela fronteira. E aí, como senador, eu quero rediscutir o papel do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é responsável pela soberania nacional, quando a nação está ameaçada. Eu afirmo para o senhor, professor, que a entrada de drogas pela fronteira do Brasil, da Colômbia e do Peru, ali, Tabatinga, Santa Rosa e Letícia, é uma ameaça à soberania nacional. Isso tem configurações de soberania nacional. Então, a gente precisa rediscutir o papel do Exército para somar esforços ali e sufocar a entrada de droga na fronteira. Isso vale para o Amazonas, mas isso vale aonde o Brasil tiver fronteiras, porque tem, né, no Acre, tem Rondônia, tem Mato Grosso. Então, rediscutir o papel do Exército Brasileiro vai ser fundamental, porque talvez o governo brasileiro não tenha dinheiro para fazer todos os concursos públicos que sejam necessários. Mas você tem um efetivo grande do Exército Brasileiro que está na caserna.
Então prepara, qualifica, integra e vem para o confronto da fronteira, porque isso está matando gente aqui, isso está matando gente por dependência química, isso está matando gente pelo confronto das facções, pela briga de território, e a gente não pode continuar assistindo a isso. Então o papel do Exército Brasileiro é fundamental ser rediscutido dentro da fronteira para a gente poder vencer esse combate aí. Uma outra questão no Amazonas é a própria questão da infraestrutura. Aí eu me refiro a 319, que tem que ter verdadeiramente uma voz ou vozes ali batendo, cobrando, interagindo, e a questão de infraestrutura de tecnologia, porque quem sabe um dia o Amazonas vai ter aí uma malha viária, uma malha ferroviária, melhor dizendo, para interligar alguns municípios. A nossa geografia é complexa, a nossa geologia é mais complexa ainda, mas quem sabe de hoje a 20 anos a gente não possa ter aí alguma malha ferroviária. Agora, qual vai ser a malha verdadeiramente que vai interligar as pessoas do ponto de vista de informação, de economia, de saúde? Vai ser as infovias, a internet. Então a gente tem hoje aqui no Amazonas um projeto chamado Amazônia Conectada, que visa tirar a fibra ótica de Coari e levar até Tabatinga, estendendo para todos esses municípios por onde a fibra ótica passa, parado por falta de ação política, de senador, de deputado, que aloque recursos na rubrica do Amazônia Conectada para a gente poder começar a interligar o Amazonas por internet, permitindo que o jovem tenha uma janela do Brasil, uma janela do seu município para o Brasil e para o mundo. Então, eu tenho focos de trabalho que eu pretendo desenvolver da mesma forma como eu faço aqui na Câmara, com empenho, com compromisso e com firmeza. Quero retornar essa questão da violência e da droga, né, do tráfico de drogas. O senhor acredita que a fronteira é o principal fator responsável por essa onda de violência? Eu digo assim, você tem que cuidar mesmo da fronteira, porque hoje os Estados Unidos é um dos maiores mercados consumidores de droga. E essa droga não está liberada para entrar. Não. Né? Ela entra. Né? Como é que o Brasil vai conseguir fechar a entrada de droga na fronteira? Eu usei a palavra sufocar, né? Eu não sei se a gente consegue vencer 100%, mas a gente precisa ter foco. O foco é dificultar ao máximo, e a gente sabe que a droga entra pela fronteira, e entra navegando, ela não entra via aérea, tampouco via terrestre, porque se tentar entrar por ali, né, a onça pega, o carapanã, a malária mata, o caboclo não vai conseguir entrar pelo meio do mato. Isso quem me disse foi um general do Exército. Diz, olha, é difícil o cara entrar com droga a pé pela fronteira, tampouco de aeronave, porque aí tem um sistema de vigilância da Amazônia que funciona razoavelmente bem. A droga entra via fluvial, por água. Então a gente precisa intensificar ali a abordagem, né, nos barcos, ali na população que transita ali, porque é por ali que boa parte da droga passa. O Amazonas, infelizmente, tornou-se corredor. Essa é uma realidade. A gente não tem como negar. O Giuliani veio aqui, pagaram 5 milhões para ele dizer isso em inglês, porque em português a gente já sabe que a droga entra por ali. Então, é preciso ter um outro enfoque. Defendo que o governo tenha projeto e postura em relação a isso, mas eu reconheço que somente o governo do Estado, ou melhor, os governos estaduais não vão conseguir vencer isso. Se você ataca, você está aqui combatendo, confrontando, mas a droga passa de rodo na fronteira, você está enxugando gelo. E a consequência dessa entrada absurda de droga é a disputa do tráfico aqui hoje em Manaus. Eles estão se digladiando, se matando entre eles, e isso está tendo efeito colateral para a sociedade. Está levando uma onda de insegurança absurda. E um outro fator que já está muito claro para a sociedade é que a droga, ela gera dependência química. A dependência química, para muitos, leva à marginalização. Porque ele não tendo dinheiro para consumir droga, o que ele vai fazer? Ele vai roubar, vai furtar, vai se expor. Ele entra no mundo do crime para poder financiar o próprio vício. Então a gente precisa ter uma ação policialesca na fronteira e precisa ter ações de antecipação, ações sociais, para você combater esse processo a longo prazo. Então, a curto prazo é o sufocamento na fronteira, a longo prazo, outras ações que permitam a gente poder confrontar a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. Em relação à BR-319, que você citou,
o que a gente viu políticos, tanto do Amazonas quanto de Rondônia ali, fazendo caravanas na BR para mostrar a situação da BR. Eu não vejo a necessidade disso e tanto os fatos mostram que nada mudou, né? Qual é o trabalho que tem que ser feito? Pessoal, trabalho político de convencimento, de pressão, de constrangimento. A gente está falando de uma rodovia que ela já existe há mais de 40 anos. Para aqueles que têm aí menos de 30 anos, a BR-319 ela já existe. O que a gente está falando é da recuperação da BR-319. Então, quando o governo federal e os eco-xiitas vêm, não, mas isso vai acabar. Pessoal, a BR-319 já tem leito definido, a obra foi feita ainda na década de 60, 70, interligando o Amazonas ao resto do Brasil por via terrestre. E é uma necessidade hoje do nosso Estado retomar isso por vários fatores. Primeiro, o econômico. A gente precisa de um outro modal de saída e de chegada de produto. A gente só tem um modal de avião e de barco. Então é bom a gente ter um modal terrestre. Mas isso vai ocasionar ocupação desorganizada, desordenada. Eu acho que a gente já está no século XXI, com experiências acumuladas suficientes para que a gente tome providências, para que a gente não viva o que a gente viveu há 20, 30 anos atrás, com as ocupações desordenadas. A gente precisa agir e não pode negar isso ao povo do Amazonas. Né? A gente precisa consolidar, parece que tem um miolo ali de 400 quilômetros ainda no meio, entre o Castanho e o Maitá, que a gente precisa destravar isso aí e permitir que o Amazonas conte com esse vetor de desenvolvimento, tomando as providências necessárias, mas isso é fundamental para que a gente possa planejar o Amazonas dos próximos 40 anos com o componente do distrito industrial. Porque a gente não tem um outro segmento de desenvolvimento consolidado, salvo o distrito industrial. Como eu lhe disse, a gente não produz o peixe que come ainda. A gente ainda tem que produzir o peixe que come. O senhor é a favor de uma exploração maior da floresta e dos recursos minerais da Amazônia? Sou a favor, sim. Sou a favor de que nós consolidemos aqui a indústria de exploração de minério. Existem vários exemplos hoje de compatibilização. O Canadá é um exemplo a ser seguido, que consegue compatibilizar a exploração sustentável da sua riqueza de subsolo, sem degradação, sem impacto para o meio ambiente. Então, tá aí, os exemplos existem, por que não? A gente não pode ficar aqui, tipo, numa redoma, não, a gente não vai mexer. Lembrem, existem pessoas que moram aqui, pessoas que têm direito a uma boa educação, a uma boa saúde, a ter dinheiro no bolso, a ter economia. O mundo não quer pagar pela floresta em pé. Aquela história dos serviços ambientais, até hoje, essa conversa fiada não saiu do papel. O mundo se nega a isso. Então a gente precisa ter, sim, alternativas para que o povo que mora no Amazonas tenha, professor. Aí eu vou falar aqui assim, de todos, o mais antigo que eu me lembro é essa história da silvinita. De todos que a gente pode falar, a silvinita é aquele que a gente não conseguiu tirar a silvinita do papel. E a silvinita é a base de um produto que é fundamental para o mundo, que é o fertilizante. A silvinita é componente da produção de fertilizante. Fertilizante significa comida. Então, o Amazonas, por que a gente não pode ter um polo petroquímico aqui, aproveitando, explorando de maneira racional, inclusive em terras indígenas? Chama os índios para dialogar. A gente tem que quebrar um pouco esse tabu para a gente poder realmente ter alternativas e dar ao Amazonas outros vetores de desenvolvimento, usando os bons exemplos que o mundo aí está nos mostrando. O Canadá é um deles. Uhum. Essa questão da floresta, o nosso discurso aqui, o discurso dos políticos, tem sido para defender a Zona Franca, de que nós preservamos 98% da floresta. Esse discurso se tornou desgastado, né? Eu acho que até caiu, acho que deve ter uns 96, 95. Exatamente. Pois mas é um discurso desgastado que não está mais convencendo ninguém. Tanto é que os políticos têm muita dificuldade de aceitar a manutenção de alguns benefícios fiscais. O uso do cachimbo deixou a boca paralisada, né? A boca está paralisada. Alguns benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, alguns políticos de fora do estado têm dificuldade. Sim.
de aceitar. Por isso eu sou candidato ao Senado. Eu me sinto preparado para dialogar em Brasília e buscar destravar esses tabus em relação ao Amazonas. A gente precisa destravar isso em relação ao Código Florestal, ao Código Mineral. A gente permitiu ao Amazonas o pleno desenvolvimento com outros segmentos. A Zona Franca ela vai acabar em 2073, mas toda vez que o governo federal tira um incentivo, ele está acabando a Zona Franca. Ele acaba naquele momento. Está aí a polêmica do concentrado. Então, a gente tem os incentivos até 2073 garantidos pela Constituição, mas a gente tem um governo federal que adora desrespeitar isso. E aí a gente tem senadores que pouco conseguem se posicionar porque estão na folha de pagamento. Cargos, porque indicaram cargos, porque, enfim, tem uma série de fatores que impedem. Eu vejo isso claramente dos senadores serem mais incisivos em relação a isso. Então, a Zona Franca de Manaus é a galinha dos ovos de ouro, mas a gente precisa começar a ter outras alternativas, sabe? O pato do ovo de ouro, a ema do ovo de ouro. A gente precisa não só a galinha dos ovos de ouro, a gente precisa de piscicultura, setor primário. O setor primário é abrangendo mineração, abrangendo outras atividades, turismo. Agora, como é que você vai vender o turismo da cidade com uma segurança que vai de mal a pior? A pessoa não vem para cá só para ver a beleza natural, o boto. Ela vem para cá para ver o boto, mas para não pegar um tiro. Uma professora saindo da escola no final de semana pegou um tiro de bala perdida ali no mutirão. Então isso começa a depor contra a própria indústria do turismo no Amazonas. Por isso que eu digo, a gente precisa resgatar os serviços públicos do Estado, segurança, saúde, educação. Lá no Senado, professor, falando aí da sua área, eu tenho um compromisso claro com a questão da educação, brigar para que o Fundeb, a gente consiga renovar o Fundeb por mais um período, porque o Fundeb foi uma ferramenta importante para que você pudesse equalizar, tirar um pouco do prejuízo da educação básica nesse país. Mas eu sou daquele que comungo junto com outros professores que a gente precisa de mais um período, mas de mais um período com uma nova visão. Fazer educação na Amazônia é totalmente diferente de fazer educação no interior do estado de São Paulo. Então o Fundeb precisa levar em consideração peculiaridades, como o SUS precisa levar em consideração peculiaridades da região amazônica. Só acredita que o SUS, quando paga uma cirurgia aqui para o Amazonas, ele entende que a cirurgia aqui é mais barata do que uma cirurgia em São Paulo? Ele paga mais caro para São Paulo uma cirurgia de apêndice do que paga para o Amazonas? Quer dizer, não dá para levar isso a sério. Aqui é bem mais difícil, porque é mais longe, é mais caro o frete. Então, alguém que paute isso e que com empenho consiga buscar essas transformações, esses ajustes, para que o Amazonas verdadeiramente possa ser alcançado por políticas mais igualitárias, equalizar aí melhor essa distribuição de riqueza, para que a gente possa alcançar o bem-estar social, né? Que é o objetivo. Ok. A gente já está extrapolando aqui os nossos 30 minutos, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Por favor. Em relação aos municípios, a divisão de municípios, o que o senhor pensa dessa ideia? A criação de mais municípios? Criação de mais municípios no Amazonas. Olha, eu acho que alguns poucos se justificam. Alguns poucos. Eu daria o exemplo do Novo Remanso, em Itacoatiara. Posso dar o exemplo do Matupi, aqui na região do Madeira. Matupi é um distrito bem afastado do Apuí, mas tem uma estrutura, tem população de municípios como Itamaraty, que fica aqui na calha do Juruá. Eu não tenho essa visão assim de que faz tudo, não. Acho que tem que ter critérios, porque a gente precisa verdadeiramente agora fortalecer a economia. Se a gente cria agora vários municípios, acho que a gente vai estar distribuindo, vai estar dividindo o problema, né? E não criando soluções. Então eu tenho uma visão aí um pouco mais conservadora, de que a gente tem que olhar com cuidado. Mas eu destaco esses dois assim, porque eu conheço essa realidade, tanto do Novo Remanso quanto do Matupi, que justificariam, a princípio, a emancipação para a condição de município. Mas não acho que tem que ser um carnaval criando município, não, porque isso aumenta a despesa com vereador, com prefeito, com órgão público, e acaba que não chega na ponta para o cidadão que está de saco cheio disso que está ouvindo. O cidadão quer ver, qual o projeto de um político hoje, de um executivo, de um presidente, de um governador, é dizer o seguinte: olha, eu vou pegar R$1 do teu imposto e vou fazer R$1 chegar na educação. Eu
Eu vou pegar R$1 do teu dinheiro, do teu imposto, e vou fazer R$1 chegar na saúde. Porque o povo não aguenta mais essa história de pegar R$1, chega a 50 centavos na ponta. Corrupção do sistema que está instalado. E aí eu quero deixar claro, corrupção não está só na política, não. Corrupção está, parece que é um exemplo assim espraiado. A sociedade brasileira tem que tomar uma decisão de enfrentar e dizer não a isso, começando por cada um de nós. Começando por cada um de nós, para que a gente possa vencer realmente o desafio de uma nação que precisa de projetos, mas precisa resgatar valores para a gente poder chegar ao destino que nós queremos, que é desenvolvimento econômico com bem-estar social. Ok, isso Posso pedir o seu voto? Chico Preto 333, só tem direito a 2 votos, pelo menos um, eu sei que eu posso conseguir com o senhor. Obrigado, professor. Ok, a gente agradece a participação do Chico Preto nesta tarde. Davi 40. E agradecemos também a sua audiência. Muito obrigado. Obrigado.